Se você está chegando aqui no canal por agora, muito prazer, meu nome é Sheila Mendros, eu sou jornalista e por aqui eu falo sobre filmes, séries, livros e mais algumas coisinhas que eu pretendo incluir como pauta também por aqui. E antes de iniciar qualquer assunto, eu já te convido a seguir esse canal, ativar o sininho, para que assim você sempre receba as novidades que eu vou postando por aqui. Hoje eu trago o segundo episódio do Livro versus Audiovisual. E como no episódio anterior eu falei bastante mal da adaptação do livro para filme, hoje eu resolvi fazer diferente. Eu vou falar muito bem da adaptação e eu me arrisco a dizer que a adaptação desse livro trouxe até uma melhora, digamos assim, para a história, ou pelo menos para um dos personagens. E eu tô falando de Amigas para Sempre, livro escrito por Kristin Hannah e adaptado pela Netflix como uma minissérie. Muito embora essa minissérie tenha 2 temporadas. E quando eu digo que a série deu uma melhorada na história, não necessariamente estou dizendo que o livro em si é ruim. Muito pelo contrário, o livro é ótimo. E eu posso até parecer que eu estou me contradizendo nessa frase, mas daqui a pouco você vai entender. Primeiramente, eu preciso contar para quem ainda não conhece a história o que se trata Amigas para Sempre. No livro de Kristin Hannah, nós vamos conhecer a Kate e a Tully, 2 amigas inseparáveis desde a época da escola. Essa amizade ela nasceu de uma forma inusitada, já que a Tully e a Kate nem perambulavam pelo mesmo universo. A Kate, na sua infância, era uma menina super impopular, enquanto a Tully, ela era o oposto, ela era a garota mais popular da escola. E justamente pela popularidade de Tully que a Kate sempre nutriu uma admiração por ela. Já a Tully, por ter um relacionamento muito desajustado com a sua família, especificamente com a sua mãe, ela admirava na Kate toda aquela estrutura familiar que ela sonhava ter um dia. E ao longo das 576 páginas, a autora mostra pra gente a evolução de vida dessas 2 personagens. Elas vão juntas para a mesma faculdade, elas se formam juntas no mesmo curso de jornalismo, elas vão trabalhar juntas no mesmo telejornal local, mas as vidas delas se tornam um pouco mais diferentes quando a Kate, ela constitui a família dela e a Tully decide fazer a profissão dela a sua grande família. Mas mesmo assim, as amigas continuam a trilhar as suas vidas juntas, porém separadas. Deu pra entender? O livro em si, ele é completamente carregado de densidade. Kristin Hannah ela é muito conhecida por fazer livros muito emocionantes. Tanto é que eu demoro muito para ingressar em outro livro da autora, porque é muito difícil me recuperar de uma leitura anterior dela. Para vocês terem uma ideia, eu tenho praticamente quase todos os livros da autora, mas eu acredito que eu tenha lido somente uns 4. Mas agora falando sobre a série da Netflix, é justamente nesse momento que eu vou explicar o porquê da redenção da nossa personagem. Se você leu esse livro, provavelmente você vai concordar comigo que a Tully, ela é uma personagem insuportável. Ela é uma pessoa que não pensa 2 vezes em passar por cima de ninguém quando ela quer alguma coisa, quando ela quer que algo aconteça do jeito dela. E isso me trouxe muitas vezes durante a minha leitura a impressão de que o nome Amigas para Sempre não fazia sentido algum para essa história, porque a Tully era uma amiga tão tóxica para Kate que, enfim, mais parecia que elas eram inimigas do que amigas. Fora que durante muitos momentos dessa história, do livro, a competição entre elas se tornava até uma coisa muito insalubre. E um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, a série, ao meu ponto de vista, melhorou bastante essa história, é que algo me incomodou muito durante essa leitura, que é o fato de não ser o primeiro livro que eu leio em que traz amizade entre mulheres completamente tóxicas. Eu não sei se isso me trouxe uma certa aversão, porque eu tenho amigas de infância, eu tenho amigas de longa data, e todas essas minhas amizades estão muito longe de ser tóxicas, muito pelo contrário, elas sempre me fizeram muito bem. E justamente por ter essa régua grande, com amigas maravilhosas presentes na minha vida, que eu sempre tive na minha cabeça de que se alguém fosse o contrário delas, se alguém desse o menor sinal de fumaça de que me faria mal, que me desejasse mal, que gostaria de me ver apunhalada pelas costas, eu simplesmente cortava
esse tipo de relação da minha vida, como eu já fiz algumas vezes. Então me incomoda muito ler livros escritos por mulheres que sempre dão ênfase a isso. Eu não me lembro de muitos outros títulos no momento, mas o que me vem na cabeça de imediato, para servir de exemplo também como isso, é a tetralogia napolitana de Helena Ferrante. Muito embora nós ainda não sabemos se Helena Ferrante seja de fato uma mulher. Mas os 4 livros da Amiga Genial me trouxeram também esse tipo de incômodo. Chamar de amizade algo que faz muito mal para as personagens, para mim não faz o menor sentido. Amigas para Sempre na série mudou muitas coisas do livro, mas que não mexeu de jeito nenhum na premissa da história. Na versão visual, a Tully, apesar de ainda ser cheia de defeitos, ela é muito mais parceira da Kate. E o que era uma problemática entre elas na série é exatamente o que mais as uniu, o que mais fortaleceu a cumplicidade entre ambas. Outra coisa que gostei muito na série é a força de Kate. No livro, a amiga número 2, eu vou colocar assim porque ela vivia na sombra de Tully na versão escrita. Ela é muito mais frágil e insegura, a ponto de viver uma angústia por anos por acreditar que o John, o seu marido, ainda era perdidamente apaixonado por Tully, mesmo casado com ela. Muitas mudanças entre as versões aconteceram, acredito eu, para uma melhor adaptação do roteiro. No livro, por exemplo, a Kate e o John nunca se separaram. O casal tem 3 filhos, que além da Maria, eles tiveram também gêmeos depois de uns anos. Sean Moore aparece, que é o irmão mais novo, não o mais velho de Kate, e a Tully sequer se casou, e elas parecem muito mais rivais do que amigas, no caso no livro, e disputam a atenção de todo mundo, até da mãe da Kate. Outro destaque notável na série, que no livro ficou muito a desejar, é o relacionamento da Tully com a Nuvem, sua mãe. Na versão escrita, a mãe sequer aparece e por um curto período as amigas se separam porque a Tully volta a morar com a avó depois que a Nuvem é presa. Na adaptação, encontramos uma tentativa de relacionamento de ambas em cada episódio. E é possível perceber que a distância entre elas tem muito mais a ver com os problemas individuais de cada uma do que um conflito direto. Eu gostaria de pontuar aqui muito mais detalhes do livro que foram deixados de fora da série, que tornavam a Tully mais insuportável, mas eu vou acabar soltando vários spoilers e eu não quero prejudicar a sua experiência ao ler e assistir, caso você ainda não tenha acompanhado essa história. O livro Amigas para Sempre recebeu uma continuação chamada Para Toda a Eternidade, mas eu nem posso elaborar muito sobre essa história porque ele é um grande spoiler do desfecho de Amigas para Sempre. Na segunda temporada da série, a Netflix tentou ainda dar uma explorada sobre muitas coisas desse segundo livro, mas ainda assim muitas coisas ficaram de fora, como por exemplo a redenção de Tully do livro com a sua mãe Nuvem. Neste livro nós vamos conhecer muito mais a fundo a história da mãe da Tully e por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Eu me lembro que na época que eu fiz essa leitura, eu não tinha tido nenhuma experiência de gatilhos enquanto eu li um livro. E teve muitos momentos dessa história que eu tive que abandonar um pouco o livro justamente para me recompor. Porque são muitos temas abordados, muito pesados e que acabavam meio que fazendo um pouco de sentido por todas as coisas que a Nuvem tinha feito com a sua filha. Não que justificassem, mas tinha algum sentido. Inclusive eu vou colocar aqui na tela os temas abordados nesses livros justamente para você avaliar se vai fazer bem para você a leitura ou não. Enfim, Amigas para Sempre, como eu disse já numa outra resenha lá nas minhas mídias sociais de um outro livro da Kristin Hannah, é justamente o tipo de livro que eu gosto de ler. Existe uma protagonista para que eu possa odiá-la a cada página. A Kristin Hannah, ela é perita em construir personagens odiáveis, e são justamente esses personagens odiáveis que faz você não querer largar os livros da autora de jeito nenhum. Eu dedico esse vídeo à minha prima Patrícia, que lá na época em que lançaram Amigas para Sempre, veio me falar que eu precisava muito fazer um vídeo sobre essa série. Eu demorei um pouco, mas, Paty, eu cumpri a minha missão. Tá aqui um vídeo especialmente para você. E se você gosta de assistir esses tipos de assuntos, não deixe de curtir esse vídeo, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque assim você fortalece o meu trabalho e o meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!